esse é o Review Quadriláteros. A gente falou aqui há um tempo atrás sobre a história da saga de Batman. É uma sequência de histórias do Batman da década de 80, vindo logo depois daquela transformação que Crise fez nos personagens da DC, mas o que acontece é que essas histórias do Batman, ela também tem uma coleção irmã chamada Saga do Superman. A Saga do Superman, ela parte da mesma premissa. Ela segue as histórias do Superman que vieram logo depois de Crise nas Infinitas Terras em 85, começando com a reformulação do personagem de John Byrne. Eu sou extremamente suspeito para falar aqui sobre a reformulação do personagem do John Byrne, porque eu adoro esse material. O John Byrne causou muitos problemas, ou digamos, muita surpresa na época, que alguns leitores que estavam acostumados a ver aquele super-homem completamente super poderoso, capaz de apertar um carvão e sair um diamante, ou rodar a Terra e aí viajar no tempo, ele partiu do pressuposto de transformar o personagem em alguém bem menos poderoso. E algumas pessoas que acompanhavam na época acharam absurdo. Mas não, como é que o personagem vai funcionar? Sim, Walter, estou falando de você. Mas o que acontece é que o Byrne foi muito feliz com essa reformulação. Ele transformou, na verdade, o Super-Homem em algo mais próximo daquilo que ele foi criado originalmente, em que inclusive ele sequer voava, ele dava saltos enormes. Não se preocupe, o John Byrne continua mantendo o Superman voando, mas ele inclusive tem explicações bem interessantes para essa questão do voo. Como, por exemplo, ele perceber que quando está voando, carregando um peso, isso se torna mais leve para ele do que se ele pegar o peso com os pés no chão. Algo a se pensar aí, uma coisa de telecinese, ou alguma coisa do poder da mente, além de simplesmente uma força que, se ele pegasse um navio e subisse com um ponto apenas de apoio, o navio partiria em dois. É interessante essa visão do John Byrne, e essa sequência de histórias, na verdade, ela não só ela usa o John Byrne e o material dele, como o material da revista irmã, Man of Steel, que você tinha, na verdade, desenhos muito felizes também do Jerry Ordney e o roteiro do Marv Wolfman, que estava fazendo bastante sucesso com os Titãs na época. Não é coincidência de que eles aparecem, inclusive, em algumas edições aqui do Superman. Então você tem, na verdade, um material clássico, um material extremamente, digamos, fiel ao personagem e um material extremamente interessante nessa sequência de histórias que nunca foi republicada desse jeito, dessa forma tão completa aqui no Brasil antes. A não ser que você esteja falando originalmente do que saiu nas revistas em formatinho pela Abril. É um material interessante e ele parte de um pressuposto de ser mais completo do que a saga de Batman. Que a saga de Batman, inclusive, a história Batman no 1 do Frank Miller, ela saiu na revista do Batman, ela não aparece na coleção da saga de Batman, porque a DC mesmo diz, não, é algo tão sui generis que a gente quer continuar só lançando as edições especiais, a gente não quer que saia nesse formato econômico. A Panini também seguiu mais ou menos esse direcionamento e não colocou inclusive o ano 2, que é inicialmente desenhada pelo Alan Davis, algumas histórias saíram inclusive na coleção Lendas DC do Alan Davis, e algumas desenhadas pelo Todd McFarlane em início de carreira, mas que depois a Panini fez um apanhado de luxo de Batman ano 2. Essas duas histórias não estão na do Batman, enquanto que a do Superman tem uma ideia de ser, digamos, mais completista, mais meticulosa e completa mesmo em seus pontos. Eu acho esse tipo de encadernação muito interessante, eu falei aqui inclusive em algumas vezes, inclusive com relação à saga de Batman, essa questão do papel offset eu acho que funciona muito bem, inclusive para esse material mais antigo, fica mais barato, ou deveria ficar bem mais barato, e ela funciona, eu acho que são edições muito bem feitas, muito bonitas. A Lendas DC, ela continua saindo com os Titãs, do Marv Wolfman, e continua saindo com a Liga da Justiça de Giffen, e eu gostaria, inclusive, que o material que a Panini está republicando agora do Esquadrão Suicida tivesse saído nesse mesmo formato, para mim seria perfeito. Mas questões mercadológicas, né, ela vai sair, ou já está saindo aí em capa dura e um pouco mais cara. Eu acho que seria muito mais sucesso, muito mais certeza, inclusive, de se completar a sequência do Esquadrão Suicida, já que os últimos números, inclusive, ainda são, dessa primeira fase, ainda são inéditos aqui no Brasil, se tivesse saído nesse formato mais econômico. Eu espero que essa coleção, tanto do Batman quanto do Superman, quanto da Lendas DC, ela continue durante algum tempo. Eu acho que tem muito material bom da gente vir nesse formato. Meu sonho era ver o material do Warlord, o Guerreiro, que eu achava sensacional. Ela saiu aqui durante um tempo numa revista de linha pela editora Brasil América, já na saga um pouco mais à frente, e alguma das primeiras histórias saiu pela editora Abril na época de Heróis em Ação e Super Amigos, logo no início da DC, na fase da Abril. Mas é um material extremamente interessante, que eu acho muito bom e que eu sonharia em ver numa edição desse tipo de coisa, mas eu sei que de repente você iria vender uma, 2 ou 3 para mim, mais 2 pessoas aí no Brasil, e não é talvez comercialmente viável. Mas de qualquer forma eu espero que essa coleção da saga do Batman e do Superman ela continue, pelo menos até realmente completar essa ideia
de que esse material dos anos 80 e dos anos 90, logo após crise, seria bem interessante. Vai depender de vendas, vai depender de manutenção de leitores e de preço, que tem sido grande incógnita ultimamente. Esse foi o Review 4 Datas. Se você gostou, dê seu like, nos acompanhe. Até a próxima.